Gente, na TV Botei de hoje eu vou falar sobre rímel, mas eu achei que eu tava um pouco brilhante, porque hoje tá muito calor, então eu tô só passando um pozinho aqui rapidão. Gente, resolvi fazer um vídeo sobre rímel, porque faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Dois, obviamente, acho que em tempos de pandemia e usar máscara, tá todo mundo pensando em valorizar os olhos, e eu acho que os cílios são uma das coisas, provavelmente, é o mais fácil que você pode fazer com máximo impacto e mínimo trabalho. Cílios bem definidos e realçados. E tem vários lançamentos novos interessantes, então, que estão me deixando empolgada. Então, assim, eu selecionei vários aqui pra falar, todos esses. Alguns não são necessariamente lançamentíssimos, tá? Mas como faz muito tempo que eu não falo disso, eu achei que valia incluir aqui também. Bom, eu vou começar pelo que eu tô usando hoje, que eu passei uma camada só. Bom, como eu já tô de rímel, eu não vou conseguir mostrar eles todos em ação, até porque ia ser um pouco complexo ficar tirando e passando e tal. Mas eu vou, acho que se bobear, passando um em cima do outro aqui. Bom, vou começar com o que eu tô hoje, que eu testei hoje mesmo, que é o novo da Urban Decay. Ele chama Lash Freak. E ele tem uma escova que realmente, a hora que eu abri, na verdade a hora que eu vi no material de divulgação, eu já fiquei tipo, caramba, o que é isso? E aí na hora que eu abri ele, eu falei, uau, essa é a escova mais diferentona que eu já vi, provavelmente na minha vida. Uau! Isso aqui é a parte que dá volume, que é tipo uma escovinha. Aí ele tem essa parte pequenininha aqui em cima, aqui, pra definir, que é tipo um ouricinho. E aí eu achei muito legal que essa parte que tá meio verde, ela é pra levantar, que é uma coisa que eu faço normalmente com o meu dedo, quando eu acho que os cílios ficaram um pouco caídos. Vocês sabem que os meus cílios, eles são bem retos e teimosos, e eu tenho que usar Curvex, porque não existe um rímel que vá curvar os meus cílios se eu não passar o Curvex. Mas esse aqui é uma ferramentinha muito interessante. Então você passa de um lado e se você achar que o cílio deu uma tombadinha, você levanta com isso aqui. Achei muito legal e ele dá um super volume. Eu tô numa fase ainda, já falei sobre essa fase, tá longa até, de cílios um pouco mais discretos. Até emendando, o que eu uso no meu dia a dia é o Lash Slick da Glossier, que faz um estilo de cílio um pouco mais leve, assim, separadinho e não muito pesado, sabe? Uma coisa mais suave. E ele tem uma durabilidade muito boa, que eu gosto bastante, porque ele realmente não borra. E ele, mesmo quando eu uso outro nos cílios de cima, é ele que eu uso no de baixo, porque não borra mesmo. O meu olho, ele tem uma tendência a borrar, então isso é uma coisa que eu aprecio. O da Urban Decay, eu usei hoje pela primeira vez, não senti que borrou nada. Eu passei ele faz já, o quê? Umas 6 horas, 7 horas, então eu achei uma ótima durabilidade. Agora, voltando a falar de volume, eu acho que tem vários rímels novos saindo nessa safra nova que são powers de volume, e isso é ótimo porque pra dar esse efeito só passa rímel e fica com cílios uau e não precisa mais fazer muita coisa, de volume é perfeito. E aí, bom, um que eu amo é esse aqui, que é o Revolution da Chanel. Esse rímel tem uma história interessantésima, que é a escovinha dele, ela foi feita em impressora 3D, muito do futuro. E ele também é bafo pra volume, então vou passar ele um pouquinho aqui em cima do outro. Ele é muito bafo pra volume, eu gosto muito desse rímel. Quando eu quero fazer cílios power, esse é um dos que eu conto com ele. Conto com ele. Esse aqui lançou já faz um tempinho até, mas eu amo. Como eu falei, não tem só últimos lançamentos, mas tem alguns que eu amo de paixão, que eu também nunca falei aqui. Um que é bem lançamento é o da Huda, que eu usei no último vídeo recente, Legit Lashes. Esse aqui, o que eu achei interessante dele? Ele tem dois lados. Esse lado, que é um lado de curvatura e alongamento, e ele tem fibrinhas, então ele tem essa escovinha moldada e ele tem fibrinhas, então ele realmente alonga super, porque as fibrinhas são quase como se fossem, tipo, fizessem umas extensões assim nos cílios. Inclusive esse lado das fibrinhas eu gosto mais de usar, não como eu fiz agora, que eu passei por cima do que já tava. É bom quando ele é meio que a primeira camada, que daí as fibrinhas alongam seus cílios. E aí o outro lado dele é um lado de volume, e aí ele tem uma escova que é assim, e ele é bem power pra dar volume. O da Huda eu acho bem interessante porque
ela começou a marca dela com cílios postiços, né? Inclusive quem me acompanha faz tempo e lembra do Cami Vic Take Dubai, deve lembrar que tem um dia que a gente janta com a Huda, porque ela morava em Dubai, ela já era uma blogger famosa e tal, e aí a gente foi jantar com ela. Ela é uma querida e ela deu pra gente alguns dos cílios e tal. Então ela começou a marca dela com cílios e ela ama cílios. Então, pra ela lançar um rímel, realmente o objetivo e o que ela queria era, assim, um efeito que fosse tão power quanto o de cílios postiços num formato rímel. Então, o lado do volume é bem legal. Esse também é um que é um bem lançamento. Outro que eu amo pra volume. Por acaso, não são todos de volume, tá? Mas eu entrei no modo volume. É o Damn Girl da Too Faced. Esse aqui, eu vou até colocar, inserir fotos, porque eu fiz um trabalho com a Too Faced no começo, eu não sei se foi no começo do ano ou se foi no fim do ano passado. Assim que ele lançou, olha a escovinha dele, ela é bem, tipo, daquele estilo escovinha gordinha, tem bastante produto e ele é bafo também. Inclusive, é legal, eu vou pôr essas fotos pra vocês verem como meus cílios sem nada, com uma camada e com várias camadas. Ele é bem mara, ele é outro que tem durabilidade bem legal. Ele não borra. Eu não sou muito fã de rímel à prova d'água, porque eu acho muito chato de tirar, assim, é muito raro eu usar, tem que ser uma ocasião muito específica, mas eu gosto muito desses que tem boa durabilidade. Daí temos também um que eu tô amando, que é o Caviar Volume da Laura Mercier. Esse aqui tem volume no nome, mas ele é um que dá pra mexer, dá pra dosar bastante o efeito. Ele dá um efeito de cílios mais suaves, assim, se você passar uma camada só, bem separadinho. E aí, se você quiser mais, dá pra dar aquela caprichada. Então, o sanduíche de rímel que eu tô fazendo hoje tá maravilhoso. Os cílios não estão entendendo nada. Então, esse é um... E ele também tem uma durabilidade bem boa. Aí temos Givenchy. Bafo essa embalagem. Volume Disturbia. Esse, olha como é diferente dos outros que eu mostrei. Ele é do estilo escovinha durinha moldada, né? Porque tem as escovinhas de sardinha e tem as escovinhas durinhas. Pra quem gosta de escovinha durinha, esse aqui é um ótimo representante. E aí ele também dá pra dosar super bem se você quer um pouco mais suave. Outra coisa que eu acho que é legal mostrar, isso é muito gosto pessoal, tá? Não tem uma regra. Normalmente a única coisa é que se o seu olho é menor ou maior, isso pode impactar. Mas, por exemplo, o tamanho, né, das escovinhas. Então esse aqui é o Damn Girl e esse é o da Givenchy Volume Disturbia. Olhem a diferença do tamanho das escovinhas. Isso, de novo, é uma questão de gosto pessoal, mas acho que é interessante sempre levar em consideração, né? Porque tem gente que ama quando é a escovinha bem grande, tem gente que prefere quando ela é menor. Você talvez tenha um pouco mais de controle, ou se seu olho é menor, não vai borrar. Então, interessante levar isso em consideração. Próximo, Fenty. Fenty Beauty, Rihanna. Ele chama Full Frontal e ele promete volume, alongamento e lift. E levantar os cílios, que pra mim, como eu já falei, não existe milagre, nenhum rímel consegue levantar. Mas eu gosto quando ele tem essa função, porque eu sinto que dá uma segurada boa. A escovinha dele não é tão grande, e como vocês podem ver, ela é achatadinha do lado, ó. Então você pode usar ele tanto assim, quanto de ladinho. Daí dá efeitos diferentes, porque deposita também menos. De ladinho você tem um pouco mais de controle e de frente assim fica uma escova maior. E ele também tem fibrinhas. O Damn Girl da Too Faced também tem fibrinhas. E aí temos o último sim, Bruna Tavares, Wonderlash. Esse aqui, ele não é um lançamento, mas quando eu fiz a live falando sobre maquiagem colorida com a Savannah Sá, no começo da quarentena, parece que faz uma vida e meia, né? Ela usou e eu fiquei tipo, e daí eu fui ver que eu tinha ele aqui e ele estava na minha caixa de coisas pra testar, que eu ainda não tinha testado. E aí ele é bem maravilhoso porque, como vocês podem ver, é totalmente diferente a pegada dele. Ele tem essa escovinha bem pequenininha, então ele é muito bom pra precisão, especialmente pra alcançar aqueles cíliozinhos menores do cantinho, sabe? Então ele é bem mara, ele é bem diferente nesse aspecto da escovinha. Mas se você passa várias camadas, ele também dá um acabamento bem bafo. Outra opção muito interessante
para quem está em busca de um novo rímel. É isso, gente. Tô aqui agora muito entretida nos meus cílios, que ficaram bem bafônicos depois de todo esse sanduba que eu fiz. Sinto que preciso agora passar um pouco mais nos cílios de baixo pra equilibrar aqui o estilo Emília. E assim, sobre rímel nos cílios de baixo, tem gente que fala, ai, mas será que acentua olheira? Sei lá o que. É um estilo que eu gosto muito, assim, de fazer um look cílios e aí fazer bastante em cima e também dar uma caprichada embaixo, porque eu acho que faz uma moldura no olho, realça pra caramba. Assim, olheira você corrige com corretivo e relaxa, porque tá tudo bem. E eu acho que é uma coisa que super valoriza os olhos. Se você quiser, você pode deixar mais concentrado na raiz, dando aquela borradinha, ou você pode passar nos cílios todos mesmo, como eu fiz, pra eles ficarem mais grandinhos. Eu acho que ele equilibra bastante quando você faz, sabe? Quando você tá fazendo o cílio de cima bem uau, ter um pouco esse equilíbrio com o cílio de baixo realçado também. E aí você tem um look, tipo, passou rímel e só, mas já dá um hiper impacto no seu visual. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Ah, se tiverem rímel novo que vocês estão amando, conta nos comentários pra gente saber, porque eu sempre gosto de saber o que vocês estão gostando de usar.